Hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental, mas o mês de outubro inteiro é dedicado à campanha que a Organização Mundial da Saúde definiu como tema para este ano. Saúde mental para todos, vamos torná-la realidade. E sobre esse assunto a gente conversa ao vivo com Daniela Gomes, que é geriatra do SEBA Residencial. Bom dia, doutora, bem-vinda. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite. E estar num veículo de comunicação tão importante como a Band News, conversando com você, Helene, sobre esse assunto, sem dúvida nenhuma, é um grande prazer. Claro, doutora, a gente fala de saúde mental, não é nada brincadeira, né? As doenças que a gente tem desde depressão, que são uma das mais conhecidas, pânico, enfim. Como podemos interpretar não só esse dia de hoje, o mês de conscientização, mas esse tema em geral na vida? Exatamente, Leni. Se a gente for pensar nos dados, 20% das pessoas acima de 60 anos no mundo inteiro tem algum diagnóstico de transtorno mental. E sem dúvida nenhuma, depressão é um dos mais importantes, mas também ansiedade, doença do pânico, e a gente não pode deixar de comentar também das doenças cognitivas, né? Em especial a doença de Alzheimer. Todas essas fazem parte dessas doenças que acabam agravando muito a saúde das pessoas e levando a uma série de complicações. Sim, doutora, é bem discutível esse assunto e ainda mais a pandemia que trouxe uma realidade, né, mais forte ali, mais presente, o isolamento social, perdas, enfim, o luto, a economia colapsando, as preocupações que vêm a partir disso. Então, doutora, qual é o caminho? Aquela pessoa que identifica aquele possível sintoma de depressão, como é que fica o diagnóstico também mental? Olha, a pandemia, sem dúvida nenhuma, trouxe um impacto muito negativo, né? A solidão acabou gerando um grande problema para as pessoas. Elas passaram a dormir menos, elas passaram a ter um declínio cognitivo maior, e tudo isso com menos acesso ao serviço de saúde, né? Então, a depressão no idoso, Leni, muitas vezes é muito sutil. O jovem geralmente acaba ficando triste, pensa em suicídio, não quer mais trabalhar, enfim. O idoso não, isso muitas vezes denota só uma menos motivação para fazer as coisas, ele não quer sair de casa, não quer frequentar a casa de parentes, enfim. Então, há um subdiagnóstico por dois motivos. O médico muitas vezes não identifica isso e o familiar não procura o médico por entender que é um problema do próprio envelhecimento, né? Aí a gente até fala em estigmas do envelhecimento também, né? Então, ele não quer sair de casa porque está mais velho, ele não quer sair de casa porque hoje ele está mais irritado, não porque ele está com depressão. Então, isso acaba sendo subdiagnosticado. Então, é muito importante que familiares e os profissionais de saúde se atentem a esse problema e a pequenas mudanças do comportamento dos idosos. Sim, eu vejo aqui até uma pesquisa do The Lancet, né, que fala sobre o fruto da doença da sociedade, que é o que a gente vê hoje em dia, né? E quando temos esse agravante, digamos assim, desses complexos sociais de idade avançada, de invalidez, de não se sentir mais útil, isso agrava ainda mais o que temos nesse quadro em termos de pessoas, de ser humano, né? Isso, esse estudo que saiu no Lancet, agora dia 8, é muito interessante, porque mostra um aumento de 28% dos casos de depressão em comparação à época anterior à pandemia, e um aumento de 26% de ansiedade, né? Então, sem dúvida nenhuma, traz repercussões importantes para a vida dessa pessoa. Teve um outro estudo, Lene, que saiu, que foi feito na Inglaterra, com idosos britânicos, que mostrou que 1 em cada 3 pessoas, quando comparados antes e após a pandemia, relatavam piora em termos de motivação, em termos de vontade de fazer as coisas, né, que é o que a gente chama de anedonia. E 1 em
cada 5 pessoas referiam que tinham mais problemas de memória agora do que antes da pandemia. Então, estava mais repetitivo, estava mais esquecia de fazer compromissos. Isso tudo sendo vivenciado sozinho, porque essas pessoas precisam estar isoladas, né, por conta da pandemia, para reduzir o contágio, já que são mais vulneráveis, mas em contrapartida estão tendo menos acesso a cuidar desse transtorno. Então, a gente vai ter uma repercussão, sim, disso nos próximos anos, sem sombra de dúvida. E os avanços da medicina em termos de combate a tudo isso que vem de reflexo, como você acabou de falar, doutora, como vocês médicos estão lutando nesta causa? Em várias frentes, né? A gente tenta tanto uma abordagem não farmacológica com psicoterapia para melhorar esse cenário, uma abordagem social, fazendo com que essas pessoas tenham mais interação social, apesar do medo. Então, mídias sociais, grupos, né, pets, enfim, isso tudo ajuda muito essa questão emocional. E também o tratamento farmacológico, que sem dúvida nenhuma avançou muito nos últimos tempos. Esses tratamentos farmacológicos, tem muita gente que inclusive tem preconceito com o uso de medicamentos, né? Só que eles são necessários, até por isso que tem a função aí que muitas vezes são insubstituíveis, né? Perfeito, Leni, isso mesmo. Do mesmo jeito que quando você tem uma hipertensão, você tem que tomar um remédio para controlar essa doença, quando você tem depressão ou ansiedade, muitas vezes é necessário que se tome uma medicação. E esse preconceito acaba impactando negativamente o cuidado e o tratamento. A pessoa, muitas vezes, e por isso é tão importante a gente estar conversando aqui hoje sobre isso, muitas vezes as pessoas têm receio, eu não quero ir no psiquiatra, eu não quero ir no neurologista, eu não quero procurar um geriatra, porque tem vergonha de falar que está depressiva, que está ansiosa. E é muito importante justamente a gente combater esse preconceito para conseguir ter uma melhora emocional adequada, né? A união também fazendo a força, hein, doutora? Grupos com relação a pacientes que têm esses quadros de ajuda também são bem-vindos. Super bem-vindos. E a pandemia também é o lado bom, né? Acabou propiciando isso. Então, as pessoas têm se juntado e feitos até grupos online de terapia para melhorar a parte emocional. Sim. Quando a gente fala também de outras medidas como fazer exercício é bom porque oxigena o sangue, a cabeça e tal, quais são outras dicas de especialistas que a gente pode adotar para um dia a dia mais saudável em termos mentais? Sem dúvida nenhuma, uma alimentação saudável é muito importante. A atividade física, ela reduz e até propicia um convívio social, então é muito importante que a pessoa faça. É muito importante usar das ferramentas tecnológicas que a gente dispõe hoje em dia, então redes sociais para interagir com pessoas, é muito importante que participe de grupo de voluntários, por exemplo, que tenha amizade com outros idosos, não só familiares, então muitas vezes frequentar residencial de idosos, algo que possa fazer com que a pessoa tenha mais interação, porque senão fica só interagindo com jovens, com netos, e muitas vezes é isso que o idoso quer. Agora, doutora, como diferenciar, por exemplo, tristeza de um quadro maior de depressão, de ansiedade, e além disso, a questão genética também é bastante contribuinte nesses quadros? Sem dúvida. Quem tem histórico familiar acaba tendo mais chance de ter depressão. E também você acaba tendo um risco grande de ter problemas, principalmente problemas emocionais, quando você tem familiares diretos. Né? Sim. Sim. Além disso, doutora, ansiedade, é possível controlar a ansiedade? Porque o que eu tenho ouvido falar bastante também, as pesquisas mostram, né, as notícias mostram, pessoas com dificuldade de conciliar o sono, com preocupações que vão além ali, né, de simples coisinhas. Então, é possível esse controle da ansiedade? Como a gente identifica, como a gente trabalha isso também? É muito importante. Quando você tem uma ansiedade, você tem que tentar desvencilhar e tentar identificar quais são os comportamentos que desencadeiam, né, essa ansiedade, quais são os gatilhos. E quando isso acontece, você tem que tentar desvencilhar
isso e tentar pensar em outra coisa para não gerar aquele turbilhão de sensações que a pessoa tem. Então, é muito importante que toda vez que a pessoa sinta angústia, sinta uma palpitação, sinta um aperto na garganta, comece a desencadear esse quadro, ela mude o pensamento para outras coisas. Isso é uma dica que eu deixo e que acaba ajudando bastante, né? A ansiedade, quando a pessoa só, eu vou fazer uma prova, eu tenho algum evento, vou ter uma competição e tem uma apresentação no trabalho e fica um pouco ansiosa, é comum. Agora, quando isso acaba atrapalhando a sua funcionalidade e acaba prejudicando as suas atividades, tem que ser visto, tem que procurar um médico. E para a gente finalizar, vou te pedir as suas contribuições finais, considerações finais a respeito da temática e também sua mensagem para todos que nos acompanham, doutora Daniela. Leni, olha, eu queria deixar como dica que as pessoas procurem manter outras relações sociais, prestem atenção nas suas questões emocionais, não fiquem sozinhos. E para todo mundo da sociedade, vamos conversar sobre o tema. É muito importante que isso não seja preconceituoso. A saúde mental, transtornos de saúde mental estão aí e é muito importante a gente discutir isso para reduzir o estigma. Claro. Daniela Gomes, muito obrigada pela participação conosco, bom trabalho sempre e parabéns, inclusive, pelo trabalho desenvolvido na Frente Médica. Muito obrigada. Um domingo.